vista do jeito que nós falamos, agora nós vamos mostrar, viu, meu diretor? Mostra aqui essa figura maravilhosa, lindérrima, da Michele Saturnino, que vai estar acompanhando todos os nossos programas na sexta-feira. E... de quem? Pois é, ué, vocês colocaram tudo para lá, vira uma pro lado dela aqui, pô. Vira aí, enquanto eu e o Marçal aqui vamos ficar conversando, vocês vão virando para buscá-la. Porque ela tá sempre bonita, né? Mas hoje está em especial, porque é o dia de estreia dela. E ela foi olhar o Face agora, estava sendo convocada. Vocês vão ver que vai plenalizar a tela, certo, de beleza, para conforto de muitos homens de lá, porque a mulherada se contenta comigo de me ver, né? Então agora os homens, olha lá que coisa linda, olha para a câmera, olha aí, ó. Isso é linda. Aliás, tem pessoas que são fotogênicas, né, Marcelo? Você que entende disso. Olha que mulher, como é que ela fotografa bem. Põe aí de novo, meu diretor. Olha só como que fotografa bem. Cacilda, meu. Bom, você sabe que o Marçal foi presidente da PEC das empregadas domésticas, que deu o que deu, né? Nessa alegria. Mas toda coisa, Marçal, ela é assim mesmo, né? Tem os contra e os a favor. E depois aqueles dos contra passam a ser a favor, e às vezes algum dos a favor passa a ser contra a vida desse. E acho o seguinte, especificamente em relação a essa proposta das empregadas domésticas, eu acho que com o tempo, com certeza as pessoas todas ficarão a favor. É lógico, há um primeiro momento de adaptação, mas as pessoas vão perceber ao longo do tempo que foi a melhor medida. Agora eu vou fazer um negócio aqui de justiça, tá, Marcelo? Porque eu falo isso no ar aqui, sem a tua presença, sem a presença do Geraldo e tudo mais. Essa história de deputado federal ficar só procurando obra, dando a impressão de ser um pedreiro, ou um construtor, ou um engenheiro, sei lá eu acho que o papel preponderante de vocês é isso, porque o que é que um vereador faz, um deputado estadual faz, um deputado federal deve fazer? Leis, certo? Que serão executadas pelo executivo, daí porque chama executivo, e fiscalizada pelo judiciário, não é isso? Então agora você traz obra, mas não fala das empregadas domésticas, não resolve o problema delas, não resolve o problema dos aposentados, não resolve o caramba quatro. O que adianta lá em cima? Então vamos pegar uma turma de engenheiros, de construtores, de pedreiros e fazer esse papel, vai lá e tal. Não precisava de deputado para isso. Isso é muito importante você colocar isso, porque às vezes as pessoas não têm noção do papel real do parlamentar, do legislador, do deputado federal. É claro que a gente divide isso em duas coisas. Uma é de buscar recursos nos ministérios, levar obras, quer levar o asfalto na frente da casa da pessoa, quer construir uma escola, quer fazer uma creche, quer trazer um hospital, como eu estou lutando aqui para Dourados, porque faltam leitos hospitalares aqui na nossa cidade. Agora, sem dúvida alguma, você tocou no cerne assim, do trabalho legislativo, que é a criação de leis, que é adaptar as leis aos novos tempos. Nós precisamos fazer isso. Por isso que eu falo tanto da questão da maioridade penal, e muita gente é contra, mas eu tenho uma posição muito firme em relação a isso, porque muita gente diz assim, bom, mas diminuir a maioridade penal para os 16 anos, 15 anos, 14, 17, não vai resolver o problema da criminalidade. Claro que não, mas significa adaptar a lei aos novos tempos. Por quê? Porque na época em que os legisladores, os deputados federais daquela época decidiram que a maioridade penal no Brasil seria os 18 anos, eles devem ter chegado a 18 anos por alguma razão, buscadas todas as pesquisas científicas, psicológicas, psíquicas, para ver que realmente a pessoa sabia o que estava fazendo aos 18 anos, naquela época. Então, naquela época poderia ser 19, 20, 17, 15, não, mas chegou-se aos 18 anos. Por quê? Porque entendeu-se que naquela época, aos 18 anos, a pessoa sabia o que estava fazendo. Então, por que não agora fazer-se a mesma coisa? Não houve uma evolução? Vamos fazer um estudo. A pessoa tem consciência hoje do que está fazendo aos 16, aos 17, aos 15? Então, vamos adaptar a lei aos novos tempos. Então, o trabalho do legislador é justamente esse.
Quer dizer, hoje, como eu estava falando desse trabalho que eu fiz com as empregadas domésticas, hoje muita gente sofre, às vezes reclama, porque vai ter que se adaptar a essas novas regras. Mas, com o passar do tempo, verá que esta foi a melhor decisão por causa exatamente dos novos tempos, porque as pessoas estão evoluindo. As pessoas estão estudando mais, estão melhorando mais o seu nível de escolaridade, o seu nível de politização, o seu nível social, financeiro. A gente tem que querer sempre que as outras pessoas progridam. Um detalhe interessante, porque o brasileiro é aquele do jeitinho, né? Muito espertinho, etc. e tal. Então, estão utilizando os menores, né, de 18 anos para assumir crimes que não foram eles que praticaram, inclusive os corintianos. É bom lembrar, viu? Tropa, já botaram a culpa no molequinho lá em São Paulo de 17 anos só para arrancar. Não é ele não, é os bandidos que ficaram lá mesmo. Não é civil de soltar foguete em direção a outro. Bom, nessa seara eu não entro, até porque eu sou palmeirense. E eu também. Então eu seria suspeito de falar qualquer coisa. Você não vai falar que é corintiano, que não deixou de ser mudo, hein? Mas não é verdade esse troço, quer dizer, vai botando a molecada agora para assumir tudo quanto é treino. Nos Estados Unidos, com 12 anos, com 7, com 6, vai para a cadeia do mesmo jeito. Bom, Michele, nós vamos falar agora, isso que eu comentei, de você legislar. O governo não deve gostar nem um pouquinho, não. Você vê, por exemplo, que o único líder, você acabou de falar aqui, que não assinou, certo? Essa questão dos aposentados, né? Foi o líder do PT, porque vai sair do bolso do PT, como se fosse o PT, né? Se não tivesse roubado tanto com aquela história de mensalão, não sobrava para pagar para os aposentados. Então, o que acontece? Se você vai pedir obra, o governo falou, opa, pode levar, Marcelo, porque ele leva a glória e você também. No caso de uma legislação como essa dos aposentados, você vai levar a glória para os aposentados, vai assumir um pouco dela, mas o governo vai ficar bravo lá porque vai ter que pagar. Então eu acho que chegou o momento de alguém fazer um curso com esses vereadores, porque tem vereador que acha que é tampar o buraco lá da rua, arrumar a lâmpada do poste, você entendeu? Ele esquece de legislar. E aí, de repente, a cidade fica dependendo de coisas que acabam sendo feitas nas madrugadas. Michele, nós vamos falar agora de uma PEC. Essa PEC por que o PEC? Por que é o PEI? Proposta de emenda à Constituição. Ao tentar modificar a Constituição, eles estão querendo fazer o seguinte, olha, o Ministério Público, seja ele estadual ou federal, não vão poder mais investigar, tá certo? Só vai ficar a cargo da polícia. Você já viu como é que ficaria desse Brasil nosso aí? Você já leu alguma coisa sobre isso? Por enquanto ainda não. Então você vai ficar sabendo muita coisa boa aqui, porque o Marçal está por dentro. Ele trouxe até uma colinha aqui para não errar. Marçal, explica, fundamentando do ponto de vista seu, o que é que está errado, o que é que está certo, o que tem que ser mudado nessa PEC para que realmente ela tenha o efeito desejado para a nossa sociedade. Bom, eu tenho acompanhado muito essa questão, porque desde que Aliás, hoje vários promotores estiveram lá no seu escritório político para conversar, né, impedir seu apoio e tudo mais. Eu acompanhei muito de perto essa proposição, porque desde da minha retomada do meu terceiro mandato em julho de 2009 que eu faço parte da Comissão de Justiça. E lá na Comissão de Justiça é que se discutiu muito essa mudança na Constituição. Então, para que o telespectador saiba, essa PEC consiste no seguinte: o Ministério Público não poderia mais investigar. O trabalho investigatório seria exclusividade da polícia. A polícia seria a única que poderia investigar, tanto Polícia Federal como Polícia Civil, né, a chamada Polícia Judiciária. E o Ministério Público, que é fiscal da lei, o Ministério Público, que é o comandante da ação penal, é o Ministério Público que lidera a ação penal, não entraria no inquérito. É o juiz para julgar, né? Exatamente. Se não é. E hoje o Ministério Público participa das investigações.
Então, essa PEC viria retirar os direitos dos promotores e procuradores de investigarem junto com a polícia. O que nós tentamos lá na Comissão de Justiça fazer, que é a minha opinião? Estabelecer uma lei federal em que o Ministério Público, os promotores e os procuradores participem conjuntamente com a polícia das investigações. Que não fosse necessária a exclusividade da polícia, mas a polícia per si é a verdadeira investigadora, então é óbvio que a polícia que tem que investigar, mas o Ministério Público trabalharia conjuntamente com a polícia. Teria que se fazer uma lei federal para isso. Por quê? Porque hoje não existe uma regulamentação em relação a isso. Hoje existem algumas normas dentro do próprio Ministério Público. Então, deixa para nós entendermos melhor ainda, Marcelo. Por isso que tem alguns juízes ou desembargadores que falam, não, porque isso aqui não foi investigado pela polícia. Pronto, então volta tudo para trás. Daqui a pouco com outro entendimento, fala, não, é a polícia que investigou, tinha que ser o Ministério Público. Por isso que fica esse rolo, vamos para lá, vamos para cá, você está certo, mas tem que haver uma regulamentação. Porque na realidade a Polícia Civil, que é a chamada Polícia Judiciária, porque ela é que investiga, ela que faz o papel investigativo, seja a Polícia Civil, aliás, é a Polícia Civil ou a Polícia Federal, é que faz a investigação. Agora, nada obsta que o Ministério Público trabalhe junto com a polícia. Agora porque são melhores preparados para isso, né? Tem faculdade, tem tudo, porque policial você pode ter um camarada com 8ª série, 9º ano. Agora, eu acho que não está bom votar essa PEC favoravelmente, mas também não está bom não votar essa PEC e não ter uma regulamentação, que hoje não tem. Mas não dá para votar nela do jeitinho que está, né? Não dá, na minha opinião, eu disse inclusive isso aos promotores agora no período da tarde, quando estiveram no meu escritório, eu disse a eles que eu não tinha uma opinião formada caso essa PEC venha do jeito que está. Eu tenho resistência em votar essa PEC, não discuti isso dentro do meu partido, mas tenho resistência em votar ela como está, de retirar o Ministério Público totalmente das investigações. Mas também não poderia dar uma definição do meu voto a respeito disso, porque eu quero discutir mais e quero chegar num consenso que se procurou fazer na Comissão de Justiça e não se conseguiu, de ter um meio termo, de não retirar o Ministério Público das investigações, mas a polícia continuar investigando, quer dizer, fazer esse trabalho de forma conjunta e definidas as situações em que o Ministério Público investigaria. Quais são as hipóteses em que o Ministério Público entra na investigação? Nessas e naquelas. Não existe uma lei federal hoje que regulamente isto. Então o Ministério Público às vezes entra numa investigação, às vezes em outras o Ministério Público não entra, sem uma lei federal definindo esses critérios. Que esse seria o ideal. Inclusive isso que você chamou aqui de cola, foi um substitutivo que foi apresentado na comissão e que não foi aprovado, que seria um substitutivo mais ou menos próximo daquilo que eu penso, que inclusive foi apresentado pelo deputado federal de Mato Grosso do Sul, que foi o Fábio Tradi, que seria... É um camarada que conhece leis. Foi presidente da OAB e tudo. O que o substitutivo dele dizia? Que haveria apenas um inquérito, porque a partir do momento que tem 2 inquéritos vira uma confusão, de repente o Ministério Público faz um inquérito, a polícia faz outro. Não dá, vira uma confusão para o juiz analisar. Então seria um inquérito só trabalhando. Fica bom para o advogado espertão achar ele e no outro, nesse conflito então, ele fala, acaba tudo. A definição seria isso. Primeiro, um inquérito apenas. Segundo, quais os casos que o Ministério Público investigaria? O Fábio colocou os casos dos crimes contra a administração pública, que são os crimes de corrupção contra políticos, contra a classe política de uma forma geral, contra a administração pública, os servidores públicos. O Ministério Público participaria da investigação junto com a polícia, certo? Especificamente eles seriam obrigados a participar, segundo esse substitutivo que o Fábio fez. Só que não foi aprovado, porque lá, Benê, lá é uma casa de 513 deputados federais. Lá dentro tem procuradores, aposentados, delegados, aposentados, policiais aposentados, sargentos, enfim, tem todas as classes. E acabaram se dividindo, não se chegou a um consenso e ficou puramente a PEC que retira totalmente o Ministério Público da investigação. Isso, e aproveitando,
No Senado tinha então um promotor lá, não tinha? Tinha um promotor que foi retirado, Demóstenes, né? Demóstenes Torres. Demóstenes Torres. Então tinha lá um lá para você ver que, né? Tem pessoas de todas as classes, então acabou, os promotores inclusive me disseram, Marcelo, quero deixar claro que não é uma briga entre classes, mas lá dentro da comissão, infelizmente, virou uma briga entre classes. De um lado, nós temos Marcelo, vou fazer uma pergunta bem invasiva da tua privacidade. Se o PMDB falar, Marcelo, vota a favor, e aí? Não, eu não acredito, eu tenho certeza absoluta. Não, mas se eles falarem um troço para vocês, sabendo que não é assim não, que você quer. Mas eu tenho certeza absoluta, uma convicção muito clara, que o PMDB não vai orientar a bancada a votar sim ou votar não. Ah, é? Tenho certeza. Tem partido que faz isso. Né? Não, mas nesse caso específico... O tal do PT diz que faz mesmo. Não, nesse caso específico não. E te digo por quê, Benê? Porque lá dentro do PMDB, muito agora com a nova liderança, nós discutimos todos os assuntos que vão para a pauta. E o líder deixa à vontade para todo mundo falar. E nesse caso específico, a bancada vai ficar muito dividida, porque, como eu estou te falando, lá tem procuradores aposentados, promotores aposentados, como tem policiais aposentados, delegados aposentados. Então vai dividir a bancada. O que ele vai fazer? Ele vai liberar. Cada um vota conforme a sua convicção. Agora, é claro que é bom a gente discutir dentro do partido, porque aí você ouve todos os lados. Por exemplo, hoje eu ouvi os promotores que me falaram sobre isso. Os delegados já falaram comigo lá em Brasília também sobre esse assunto. Então, a minha torcida é para que esta PEC não chegue da forma como ela está, pura e simplesmente do jeito que ela está. Eu espero que se chegue a um consenso entre os líderes dos partidos para uma coisa intermediária de colaboração, de compartilhamento de informações, que acontece muito, Benê, na área de segurança principalmente, é essa briga. Você vê a Polícia Civil com a Polícia Militar. Com a Federal também. Às vezes, eles entram em conflito e acabam prejudicando a investigação, porque um não quer ser comandado pelo outro. E isso acaba atrapalhando a investigação. Então, se houvesse uma cooperação maior, o resultado também seria melhor. Você sabe, conversando com o Dr. João Linhares, ele falou uma coisa que eu sou plenamente a favor. A polícia, ela é subordinada à Secretaria de Segurança Pública e à Secretaria de Justiça. Moral da história, o delegado está aqui, para de investigar o fulano aí, tá? Aí o cara continua. Ele não tem a inamobilidade de um juiz, de um promotor, de um procurador. E aí o perigo, porque o governador vai falar ao secretário, você vai voar, rapaz, se aquele delegado continuar. Então, esse é o grave problema que aconteceria se ficasse só na mão da polícia. Mas eu vou dizer para você e dizer aos telespectadores o que eu falei para os promotores hoje. Ele me colocou essa situação e eu coloquei a seguinte situação. Este fato aí pode ocorrer, mas também pode ocorrer, porque todo ser humano é falível, certo, dentro do Ministério Público, de um abuso de autoridade, de uma perseguição, pode acontecer dentro do Ministério Público, como já aconteceu, dentro do Poder Judiciário, como já aconteceu, dentro da polícia, como já aconteceu e acontece. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que, eu usei esse termo, inclusive, para os promotores, colocar sempre um cuidando do outro. Certinho. Um cuidando do outro. Então, certinho. se você faz o inquérito, a polícia fazendo o inquérito junto com o Ministério Público, um está cuidando do outro. Eu digo sempre que a democracia não é o sistema mais perfeito do mundo, mas é o melhor que existe, porque não há concentração de poder nas mãos de um só. Quem pensa que a presidente Dilma manda no Brasil está enganado. A presidente Dilma, para ela poder mandar, ela precisa ter poder judiciário, ela precisa ter poder legislativo, tem os pesos e contrapesos que é preciso que a democracia tenha. Então, a partir do momento que existe isso, não está o poder absoluto numa mão só, os excessos são menores, os erros são menores, aquele uso do poder, do abuso do poder, é mais difícil de acontecer. Sem dúvida. Então, para mim, é o que configura claramente este caso. Eu repito, eu não gostaria que a PEC fosse colocada como está,
mas também não gostaria que não tivesse uma lei federal para definir exatamente o papel do Ministério Público dentro do processo investigatório, que não há hoje. Foi uma omissão e esse seria o momento ideal para se discutir isso e chegar-se a um consenso. Essa é a oportunidade. Outra coisa também que eu acho que essa lei deveria prever o seguinte: você viu nessas operações, Brothers, Huracano, Awari e outras tantas que houveram por aí, faz-se um alarde tão grande na imprensa. Daqui a pouco, o que aconteceu? O rapaz, o juiz assinou lá, ele estava de férias, assinou, então acabou tudo. Então, todo esse troço aí acabou desse jeito, quer dizer, às vezes, e são palavras de um procurador federal que ele falou aqui, Berê, o mensalão, por exemplo, ele foi todinho armado e montado para não dar em nada, porque não há uma prova contundente sequer. Só que quando caiu na mão do ministro Joaquim Barbosa, ele não foi pela prova, e sim pela presunção da prova, e aí matou os caras. Então, e aí precisa o ministro da Justiça vir e falar: pessoal, vai prender esses homens como? As cadeias do Brasil não estão adequadas para receber, que bonitinho. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Então, vocês querem prender, mas as cadeias não estão. Eu vou preparar primeiro todas as cadeias do Brasil, quando todas estiverem já prontinhas, aí vocês prendem o cara. Bom, Benê, em relação a isso, eu tenho a dizer o seguinte, que eu acho que às vezes isso ocorre pelo excesso do agente público, seja o juiz, seja o promotor, ou seja o delegado. Ministério Público, isso também. O excesso de, às vezes, fazer todo esse estardalhaço que você falou, para mostrar serviço, e às vezes não ter substância, um processo substancial, as provas substanciais. Aí gera o quê? Uma frustração na população, porque vai para a imprensa aquilo ali dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Aí na prática não ocorre. Aí a população diz: mas como? Estavam dizendo que ia acontecer isso, aquilo outro. Mas o juiz não pode julgar alguém sem que ele tenha o direito de defesa. O juiz não pode julgar alguém sem ter provas cabais. Por isso que eu acho que não deveria mostrar ninguém para ninguém enquanto não se provasse o fato. Exatamente, porque gera esta frustração. Porque agora sabe o que vai acontecer? O camarada vai entrar com perdas e danos morais, etc. e tal, e nós vamos ter que pagar mais ainda. Além dele guardar o que ele guardou metendo a mão, não sendo colocado como ladrão, certo? Não pode ser consumado o fato, então o dinheiro para ser validado, olha que bonito, você passa a ser validado e ele ainda vai pedir mais dinheiro ainda, porque, e aí o juiz vai pagar por isso? O Ministério Público, quem fez, vai pagar por isso? Não vai, então cai para a população outra vez. Vou te dar um exemplo claro, cabal em relação a isso, emblemático, ilustra muito isso. A imprensa vai e diz, segundo a sentença do juiz, que fulano de tal pegou 120 anos de cadeia, 200 anos de cadeia. Aí você pensa assim: bom, esse cara vai ficar o resto da vida na cadeia. Primeiro, número 1, no Brasil não pode exceder 30. Não pode exceder 30. Então isto é uma ficção. E isto cria uma sensação muito ruim na população de impunidade. Porque a lei diz que ninguém pode ficar preso acima de 30 anos. Então não adianta condenar o cara a 150. Ele só poderá ficar 30. A não ser, não conheço de leis, a não ser que acontecer o seguinte: por exemplo, o cara fica 100 anos, mas como ele tem um sexto, ele tem não sei o que lá, não sei o que, então vamos supor que caía para os 30, então ótimo. Porque da outra maneira, ele é condenado a 100, mas como não pode cumprir 30, mais do que 30, então eles consideram só o 30. Aí vem um sexto, já caiu para 5, 6 anos, 7. Aí dificilmente alguém cumpre a integralidade da pena por uma série de... Nem o bandido da luz vermelha, que foi condenado a 500 anos. Então eu sou favorável a isso. Até vou fazer aqui uma comparação absurda. Mas vou fazer porque me ocorre nesse momento só para ilustrar o que eu estou falando. Por que os carros no Brasil são fabricados para andarem 220 km por hora se nas rodovias o máximo é 110? Tem alguns que até mais. Entendeu? Está escrito 110, mas vende o carro fabricado no Brasil 220. Então o que adianta dizer que o cara vai cumprir 110 anos de cadeia se só pode 30? Então cria-se uma ficção e aí uma sensação ruim na população de impunidade. Mas falaram que ia ficar 100, mas ele já está solto.
Não explicaram que a lei tem uma série de nuances, uma série de artigos, de excludentes, de atenuantes. Eu, às vezes, fico pensando para que essas operações, elas dão muito dinheiro para advogado, mas de resultado mesmo nenhum. E advogado ganha 500 mil daqui, outro 1 milhão, não sei quanto de lá, e isso leva a um problema sério, porque o camarada, né, se ele fosse contentar-se com 1 milhão de reais que ele roubou, pronto, tá. Não, mas ele fala, eu tenho que roubar 20 para poder ficar com 1, porque eu vou dar 10 não sei para quem, vou dar 5 não sei para quem, vou dar, então sobrou 1. Poxa vida, tá nesse caso, eu vou te mandar, para com isso. Ô meu diretor, põe a curiosidade que eu quero ver o que você arrumou para nós hoje. Em homenagem ao nosso grande deputado Marçal. O que é que vem aí? Humildade. Isso aí, essa aí, de vez em quando eles colocam. Que coisa maravilhosa, né, Paulo? Barack Obama cumprimentando, dando a mão para o serventuário ali da limpeza no palácio. É isso, eu não sei se é um palácio, se é um hotel, eu só sei que esse camarada sabe o que é respeito humano, né, senhor? Que fabuloso. Um gesto maravilhoso, né? Porque para ele, para o Barack Obama, aquilo ali nada significa, mas para a pessoa que recebeu o cumprimento, e os outros que viram? Foi maravilhoso, né? Eu procuro cultivar isso, Benê, e queria dar um testemunho aqui em relação a você também. Você esteve, me levou lá no Lar do Idoso. Isso. E eu vi o carinho enorme, o carinho maravilhoso que você tem com aquelas pessoas, né? Então essa palavra humildade que Deus nos ensina tanto, né? Que é a principal, né? Aliás, o Papa Francisco agora, que coisa maravilhosa, né? Beijando pedra, não é beijar a mão dele, não. Independente da religião que qualquer pessoa tem que esteja nos assistindo agora, foi a melhor escolha que eu já vi de um Papa, foi o Papa Francisco. Eu não gostei do outro, não. O nome dele eu gostei, Francisco, que lembra São Francisco de Assis. Ele já fez de propósito. Que deu uma lição de humildade. E a história desse Papa, né, e a pregação de humildade que ele tem, né, e tomara que ele tenha mais gestos significativos nisso. Em Buenos Aires ele andava de ônibus coletivo. Pois é. Não tem esse negócio de carro e tal. E o meu medo, eu até falei com o Dom Redovino aqui. Falei, será que não dá um veneninho para ele aí? Porque mataram o outro. Aquele João Paulo I foi assim, 29 dias. Ele falou que ia acabar com o dinheiro, acabar com o Banco do Vaticano, tal. Os caras falaram, então vamos ser primeiro. Ô, barbaridade, que coisa. Bem, falando em tanta coisa bonita, lembrando que as palavras do Marçal, né? Que Deus pede pra gente exatamente isso. Aliás, tem muita gente que faz tanta coisa assim, de ir pra lá e pra cá, né? De sacrifício, não como isso, não como aquilo, vou ficar 15 dias ajoelhado no chão e tal. Na palavra está escrito, eu quero misericórdia, não sacrifício. Eita, por que essa misericórdia? Porque a misericórdia envolve bondade, envolve ajuda ao próximo. E depois, olha, quando você chegar aqui em cima, eu vou perguntar para você se você me deu de comer, se você me deu de beber. Mas eu não te vi lá. Não, rapaz, cada um daqueles pequeninos lá que você não atendeu era eu. Essa é a grande verdade. Vamos ver a oração do dia, meu diretor? Não te deixes dominar pela tristeza e nem te aflijas com os teus pensamentos. E agora o que está escrito aí? Está longe? Ilude. Hã? Ilude. Sabe o que é isso? Ilude as tuas inquietações, consola o teu coração, afasta para longe a tristeza, porque a tristeza matou a muitos e nela não há utilidade nenhuma. Pois olha, para você ter uma ideia, parece uma coincidência, né? Mas não tem nada de coincidência, não. Se você tiver a Bíblia católica, você procura Eclesiástico 30. Você vai guardar essa frase aí, porque outro dia eu estava numa dessa aí, e eu cheguei na igreja e falei, Senhor, fale para mim alguma coisa. A mulher que estava fazendo a preleção lá falou, abra a Bíblia em Eclesiástico 30, vou ver isso. Por isso que eu guardei.
Pode conferir, Eclesiástico 30, fabuloso. Não te deixes dominar pela tristeza e nem te aflijas com os teus pensamentos. Ilude as tuas inquietações, consola o teu coração, afasta para longe a tristeza, porque a tristeza matou a muitos e nela não há utilidade nenhuma. Você sabe de uma coisa interessante, Marcelo, já que você falou? Eu levo amigos lá no lar. E o pessoal fala para ele, nunca mais volta aqui. Isso aqui é um bando de coitados esperando a morte, rapaz. Eu falei, escuta, você não acha que é interessante a gente trazer alegria para eles? E eu falo o seguinte, não só levo alegria, senão de lá eu trago alegria. E trago mesmo. Quantas Deixa eu vezes só te falar a respeito da humildade, que foi a palavra de ordem aí. Estava lendo uma reportagem hoje, que está no site da 94, aproveitar e fazer a propaganda do site da 94, que eu fiquei impressionado, nada contra, quer dizer, quem sou eu para julgar, né? Mas as pessoas, algumas mulheres norte-americanas fazem cirurgias nos pés para poder caber num sapato da marca Jimmy Woo, que são feitos só sapatos pequenos, então a mulher que tem pé grande não cabe. Então a mulher mutila o pé, o cirurgião plástico corta os tendões e o osso, é colocado umas placas de aço para segurar o resto dos dedos para poder caber num sapato de grife, num calçado. Você imagina, né? O contrário da humildade que a gente está falando aqui, né? Mas isso é ignorância supina, nefasta e escandalosa. Muito bem, quero agradecer profundamente aqui ao Marçal ter aceito o nosso convite, sem temer problema algum, né, da opinião dele, que alguém pode achar assim ou assado. Perfeito. Quero lembrar também que o deputado Geraldo Rezende mandou o pessoal, a Valéria, né, que é a sua assessora principal, dizer, olha, se eu não chegar lá, não está voando baixo, para chegar aí às 6 horas, segunda-feira, por favor, deixa o programa que eu quero participar, faz muito bem para mim. Então está aberto para o Geraldo Rezende estar aqui falando também dessa PEC. Nós vamos nos mobilizar juntamente com o pessoal do Ministério Público, eles vão estar numa manifestação estadual lá em Campo Grande, no dia 12 próximo, e eu espero que realmente as coisas aconteçam do jeitinho que você falou, Marcelo, que tem que estar todo junto, Polícia Federal, Ministério Público Estadual e Federal e a polícia, em todos os casos, para que ninguém puxe a brasa para a sardinha que lhe interessa. Quero pedir a bênção de nosso Deus para todos nós, nesse final de semana, que vem por aí, que nada aconteça de ruim para nós e que aquelas coisas que aparentemente sejam ruins, que elas nos levem como trampolim a buscar coisas mais altas e melhores. A todos o convite para que às 23 horas de hoje nos encontremos e amanhã às 7 horas. Esse programa do Marçal e o meu diretor, nós vamos estar passando domingo também, certo? 5h30, 11 horas da noite e segunda-feira, 7 horas da manhã. Tá bom? Agradecendo a você, querido. Agradecendo você que isso, essa linda, ai que moça linda, você vai enfeitar as sextas-feiras, nós lembrando que agora daqui para frente é você quem convoca, mas na próxima sexta já tem uma convidada que é a Keliana, tá bom? Você vai arrumar mais alguém da área de comunicação para nós fazermos um bate-papo gostoso aí. A todos, muito boa noite.